Sem continentes na Rádio Observador, é aqui que todas as semanas viajamos pelo mundo para analisar geopolítica internacional, sempre com a ajuda do historiador Bruno Cardoso Reis. Bom dia, Bruno, bem-vindo. Bem-vindo, Bruno, bom dia. Olá, bom dia, aqui obrigado. Temos o Bruno. Bruno, esta semana começamos por viajar até à Ucrânia. Vamos até aquele que é o epicentro da guerra neste momento, é Kharkiv. Vladimir Putin disse ontem que conquistar a região não faz parte do plano da Rússia. Bruno, mas aquilo que vemos no terreno é coerente com estas declarações ou é precisamente o contrário? Bem, eu percebo a pergunta porque, no fundo, todo este conflito, toda esta questão começa com o facto de não se poder confiar naquilo que a Rússia diz, não é? Basta recordar que a Rússia reconheceu a independência da Ucrânia em 1991 nas fronteiras que tinha, ou seja, incluindo a Crimeia, o Donbass, que em 1994 assinou um acordo, o chamado Memorando de Budapeste, em que garantia a segurança às fronteiras da Ucrânia em troca de receber o armamento nuclear, que era à volta de um terço do armamento nuclear soviético que a Ucrânia então tinha, aliás, num processo financiado, pago, promovido pelos Estados Unidos, portanto, o resultado sabemos o que é que foi, não é? A partir de 2014, a anexação da Crimeia, usando, aliás, uma base naval em Sebastopol que a Ucrânia tinha permitido à Rússia manter nessa região, portanto isso foi usado para ter tropas que depois foram usadas para ocupar o resto da Crimeia e privar até a Ucrânia da sua marinha, e portanto, ou seja, com base nas palavras de Putin, pode-se ter realmente muito pouca confiança. Em termos dos factos e também da dimensão de, por exemplo, mobilização de esforços de tropas, para já eu diria que até podemos confiar nisso, ou seja, realmente não parece ser para já esse o objetivo, não parece haver ali tropas suficientes para ocupar a segunda maior cidade da Ucrânia, que tem mais de 1 milhão de habitantes. Eu diria que é crível que realmente o principal objetivo seja criar uma zona tampão e também desviar tropas de outros teatros de operações do sul, do leste, para permitir ou facilitar avanços russos nessa região. Agora, se a Rússia conseguir avanços mais significativos, nomeadamente se conseguir colocar artilharia que tenha alcance para começar a atacar a cidade de Kharkiv, provavelmente fará isso, e eventualmente a partir daí pode pensar em gradualmente ir tentando avançar em direção a Kharkiv, usando o método que tem utilizado até aqui, que é, no fundo, bombardeamentos sistemáticos, indiscriminados, basicamente destruir tudo e depois lentamente tentar ir avançando. Mas para já, de facto, não estamos ainda nesse cenário como sendo o cenário mais provável do avanço em direção à cidade de Kharkiv, não é? Porque muitas vezes falamos de Kharkiv, mas estamos a falar da região e não da cidade. Bruno, esta semana também fica aqui muito marcada, talvez de forma surpreendente ou inesperada, diz-nos tu também, pela tensão nas relações entre Portugal e Rússia. Isto porque tivemos as declarações da porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, que criticou a posição de Portugal quanto à guerra. Qual é que é o histórico destas relações e que consequências é que também estas declarações podem ter esta tensão? Bem, pelo que eu percebi, realmente houve aqui no fundo, perguntas da Lusa, não é? Da Agência Noticiosa Portuguesa, portanto não terá sido, apesar de tudo, por iniciativa russa que surgiu essa questão. A posição realmente faz muito pouco sentido. A querer na porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros há aqui um mistério, que é, por razões completamente inexplicáveis, subitamente, a russofobia, portanto uma hostilidade irracional em relação aos russos, o lobby anti-russo promovido pelas potências ocidentais, etc., teve um aumento extraordinário da sua influência em Portugal e, portanto, seria isso que explicaria aqui essa mudança. Parece-me que é evidente para qualquer pessoa razoável que o que mudou e o que fez mudar a atitude, desde logo da opinião pública portuguesa e depois também dos responsáveis políticos portugueses, foi o comportamento russo a partir de 2014 e, em particular, depois de fevereiro de 2022, quando temos uma invasão ilegal. Não confiem em mim, vejam o que disse o Tribunal da Haia, numa opinião preliminar, com base em acusações completamente infundadas de genocídio no Donbass, que a Rússia recusou entregar qualquer tipo de provas a esse Tribunal da Haia para provar que isso era o caso. Portanto, tivemos a primeira invasão, a primeira guerra de conquista imperial em grande escala, de grande intensidade na Europa desde 1945. E, portanto, no fundo, a Rússia recusa ver aqui a realidade, que é isso que explica a enorme hostilidade em relação ao atual regime russo, ao atual governo russo, à atual política externa russa,
por parte da esmagadora maioria dos países da Europa e uma enorme maioria também da população da Europa. O histórico das relações realmente são relações que, em termos regulares, com embaixadas, com embaixadores, remontam ao final do século XVIII, portanto ao reinado em Portugal de Dona Maria I, na Rússia da Catarina a Grande, da Catarina II, desde 1779. Durante muito tempo foram relações bastante cordiais. Portugal, aliás, até organizou com a Rússia a chamada Liga da Neutralidade Armada no contexto da Guerra da Independência dos Estados Unidos, que é uma curiosidade interessante. Mas, por exemplo, já no início do século XX, quando foi da Guerra Russo-Japonesa, em 1904-1905, por exemplo, Portugal alinhou com a Grã-Bretanha e também com o Japão e, portanto, recusou-se, por exemplo, a abastecer a frota russa, que foi desde a Europa até ao Extremo Oriente para ser derrotado pelos japoneses. E depois houve um período muito longo, realmente, de corte de relações a partir da Revolução Comunista, portanto, da Revolução de Outubro, desde 1918 até 74, até 1974, os sucessivos regimes portugueses realmente não mantiveram relações diplomáticas com a Rússia soviética, com a Rússia comunista, e depois disso, no fundo, essas relações foram condicionadas também pelo contexto da Guerra Fria. Portugal fazia parte de um dos blocos da NATO. Mas, portanto, apesar de tudo, o 25 de Abril permitiu aqui uma certa detente. Depois a normalização e uma certa aproximação e cooperação verifica-se a partir do fim da União Soviética, de 1991, quando a generalidade dos países europeus procuraram ajudar a Rússia nesse processo, e de facto a grande mudança, o grande aumento nas tensões começa a partir de, sobretudo, 2014, com o início da agressão russa contra a Ucrânia. Bruno, falando ainda de relações russas, Putin visitou Xi Jinping esta semana. Pergunto qual é que é o histórico da relação entre os dois países e também pergunto se essa relação saiu reforçada deste encontro, na tua opinião, ou nem por isso? Bem, é realmente a relação diplomática mais antiga da China com um país europeu, em termos de presença, por exemplo, permanente em Pequim, com embaixadas. Nós sabemos que Portugal, obviamente, foi o primeiro país europeu a contactar o Império Chinês, mas, digamos, de uma forma regular a partir do século XVI, mas não tinha realmente uma embaixada permanente em Pequim. É a Rússia que consegue isso, muito por causa de uma questão que é aqui central neste relacionamento, que é a questão da gestão de fronteiras. A Rússia e a China têm uma fronteira de milhares de quilómetros, portanto, este primeiro acordo, precisamente de gestão de limites de fronteiras, é de 1689, portanto, ainda final do século XVII, o Tratado de Nerchinsk. É até considerado o primeiro tratado em que a China, no fundo, aceita tratar com outra potência em termos de igualdade e não de tratados de iguais, que era aquilo que geralmente o Império Chinês fazia com os países vizinhos da sua região. Durante muito tempo a Rússia lucrou com a crescente fraqueza chinesa. Foi o país europeu que mais território chinês ocupou durante o século XIX, naquele contexto enfim, de uma série de guerras, nomeadamente a Guerra do Ópio, etc. Por exemplo, o território onde está hoje a principal cidade do Extremo Oriente Russo, Vladivostok, só é cedida pela China em 1860. Depois, a partir de meados do século XX, temos este Estado Novo, que é a partir de 1949, e enfim, já antes disso, a relação partido a partido, ou seja, o Partido Comunista Chinês foi fundado, financiado, armado, apoiado pelo Partido Comunista Soviético, não é, de Stalin. No entanto, muito rapidamente, quando o Partido Comunista Chinês toma o poder, logo a partir de inícios dos anos 50, da morte de Stalin, começam tensões crescentes com a União Soviética, apesar de, digamos, de partilharem o mesmo modelo político e ideológico, vamos dizer assim, e depois há uma ruptura pública a partir do início dos anos 60 e, inclusive, uma guerra fronteiriça bastante violenta em 1969, que leva, aliás, depois à aproximação da China com os Estados Unidos, que é um fator muito importante também na fase final da Guerra Fria, e contribui para a derrota da União Soviética nessa Guerra Fria. 1989, um enorme susto, não é? Ou seja, basicamente, Tiananmen é o resultado das mudanças que estão em curso na União Soviética. Isso ameaça ao poder do Partido Comunista Chinês. Portanto, o colapso da União Soviética ainda hoje é estudado pelos líderes comunistas chineses como algo que é preciso evitar a todo o custo. E, portanto, apesar de tudo, com o final da Guerra Fria, a partir de 92, temos, no fundo, o fim deste período de tensões, de uma certa aliança, de facto, entre a China e os Estados Unidos contra
a Rússia soviética, e isso culmina em 2001 com um tratado de paz e amizade, e depois com o desenvolvimento de uma chamada parceria estratégica que, em particular, Xi Jinping tem apostado muito. Portanto, do meu ponto de vista, há aqui uma reaproximação, uma convergência que tem muito a ver com interesses partilhados em limitar o poder, a influência dos Estados Unidos, uma inversão da relação durante os últimos 2 séculos, que agora é a China que está numa posição de maior poder e a Rússia de maior fraqueza e de maior dependência em relação à China. Esses aspectos fundamentais não mudaram com este encontro, nem era expectável que mudassem. Não houve propriamente aqui grandes novidades, ou seja, houve uma reafirmação de que essa relação é para manter, que ela não será cortada ou afetada por pressão de outras potências, leia-se, por exemplo, dos Estados Unidos ou da União Europeia, mas, por exemplo, não houve um anúncio concreto sobre aquilo que é uma grande prioridade para a Rússia neste momento, que é a construção de um novo gasoduto que a ligasse à China para permitir compensar a perda de exportações de gás para a Europa. Genericamente, esse tipo de projetos estão lá, numa declaração de intenções genérica, mas não há nada de concreto a esse respeito. Bruno, vamos ter de acelerar. Vamos até aquele que foi talvez o grande acontecimento da semana, a tentativa de assassinato do primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico. Tendo em conta que Fico é muito criticado por ser pró-Rússia, esta é uma das provas dos perigos da polarização crescente que se vive neste momento? Eu penso que é uma prova dos perigos da polarização política, embora é preciso dizer que a Eslováquia tem um histórico de alguma violência política, de alguma violência, resulta da ligação da política com a criminalidade organizada, logo a partir da sua independência em 1993, que apesar de tudo foi pacífica. A Eslováquia, no fundo, foi forçada a unir-se à Chequia, formando a Checoslováquia a partir de 1918, mas isso nunca foi um casamento muito feliz. E realmente com o fim da Guerra Fria, com o fim do regime comunista, com o início de um regime de liberdades, foi possível negociar uma separação pacífica em 93, mas logo o primeiro líder pós-independência, Maciar, realmente também era uma figura pouco liberal, vamos dizer assim, em que havia suspeitas de ligação à comunidade organizada. Há vários episódios de violência, por exemplo, contra jornalistas. Isso repete-se depois com Robert Fico, começou por aparecer no início deste século como uma figura, digamos, de combate à corrupção, até da esquerda mais progressista, mas depois, já ia agora no 4º mandato, se foi virando cada vez mais iliberal, mais no sentido do nacionalismo identitário e também de uma enorme hostilidade em relação à oposição e à imprensa. Trata a oposição muitas vezes como traidores, trata a imprensa crítica como prostitutos ao serviço de interesses estrangeiros. Obviamente nada disto justifica qualquer tipo de violência política contra ele, um atentado contra ele. Mas é verdade que, por exemplo, a atual presidente, que vai agora sair e que recusou de recandidatar-se, a senhora Kaputova, por exemplo, alertou que tinha sido muitas vezes alvo de ameaças de morte e que este tipo de clima, digamos, de extrema polarização, de frequentes ameaças de morte, de facto não era sustentável e podia levar a atos deste tipo. E, portanto, esperemos que este ataque, enfim, desde logo, não resulte na morte do primeiro-ministro, que ele sobreviva, mas sobretudo que os políticos eslovacos aprendam aqui uma lição dos custos da polarização excessiva deste tipo de linguagem que deslegitima, no fundo, os adversários. Bruno, vamos agora à guerra em Gaza, que está novamente nos tribunais. Em Haia, o Tribunal Internacional de Justiça, a África do Sul voltou a atacar Israel como Estado de apartheid, mas também pediu que fosse ordenada não só o fim da ofensiva em Rafah, como também a retirada de Gaza. Bruno, pergunto qual é o histórico deste caso e também se a África do Sul vai ter sucesso. Bem, o histórico deste caso, muito brevemente, é Israel aliou-se com a África do Sul do apartheid e, portanto, criou aqui um inimigo com memória, que é o ANC, não é? Que é o partido que está no poder desde 1994. Depois, será eficaz? Bem, aqui há 2 registros. Por um lado, em termos do terreno e da própria decisão. Aí parece-me, enfim, que seria excepcional, mas teremos de ver, haver aqui uma declaração no sentido de dizer, por exemplo, que as tropas teriam de retirar, até porque o Tribunal foi mais prudente em relação a Israel do que, por exemplo, em relação à Rússia e à Ucrânia. Foi muito mais assertivo, negando a legitimidade da invasão ucraniana, por exemplo, da invasão russa da Ucrânia, e não ordenou, ordenou o fim da invasão, mas não foi para além disso, portanto não foi mais específico do que isso.
Agora, há aqui um outro lado de eficácia, que é a eficácia, vamos dizer assim, na política interna sul-africana. A África do Sul tem eleições no final deste mês, a 29 de maio. O ANC está com dificuldades, pode perder a maioria absoluta. Uma das zonas onde tem mais dificuldades é a zona da cidade do Cabo, da província do Cabo, onde há uma grande comunidade muçulmana, costuma ser um bastião da oposição ao ANC, mas essa comunidade muçulmana tem muitas simpatias pela Palestina e, portanto, do ponto de vista de uma lógica, digamos, eleitoral interna, não estou a dizer aqui que é a única questão, se calhar terá alguma eficácia. Bruno, mesmo telegraficamente, e já não vamos ter tempo infelizmente de ir a outros temas, vamos aqui ao Quénia e também ao Brasil, porque não são só as guerras que estão a afetar algumas regiões. Nestas duas, as inundações já fizeram quase 300 mortos no caso do Quénia, 150 no Brasil. Tem chegado ajuda internacional a estes dois países? Tem chegado alguma ajuda internacional e, aliás, não são os únicos casos. Por exemplo, no Paquistão e no Afeganistão também houve inundações enormes. Houve alguma polémica no Brasil sobre uma suposta recusa de ajuda externa oferecida pelo Uruguai, mas o governo esclareceu que não, que tinha aceito algumas coisas, outras que não eram tão necessárias, não, ou úteis naquela altura não, mas, portanto, houve realmente alguma ajuda externa importante. No caso do Brasil, ofertas da Argentina, do Chile, dos Emirados, dos Estados Unidos, do Paraguai, do Uruguai, da Venezuela. No caso do Quénia, enfim, toda uma série de programas de ajuda de emergência e também depois de ajuda à recuperação. Agora, aqui o que é significativo realmente é assinalar este aspecto, que é este problema, neste tipo de problemas realmente não vale a pena o nacionalismo e isto mostra a limitação também da capacidade de resposta de qualquer governo nacional, que é literalmente inundado, digamos, pelas circunstâncias destes eventos climáticos extremos que se multiplicam e, portanto, era talvez fundamental, apesar de tudo, melhorar aqui os mecanismos de coordenação, seja regional, seja global, mas sobretudo regional, para que os países mais facilmente consigam perceber o que é preciso, o que é necessário. A União Europeia já deu muitos passos nesse sentido, coordenação a nível da proteção civil, mas outras regiões se calhar poderiam avançar mais nesse sentido e seria muito útil porque este tipo de eventos claramente estão para ficar, para se repetir e para se intensificar. Muito bem, Bruno, infelizmente hoje não temos tempo para mais, voltamos por mais uns 5 continentes na próxima semana. Até lá, obrigada. Exatamente. Bom fim de semana. Igualmente. Obrigado, igualmente.